quando ela nasce, todo mamífero, teoricamente, ele nasce primeiro a cabeça e depois todo o resto. E a baleia, ela nasce o contrário. Ela nasce a cauda e depois ela solta a cabeça para ela poder respirar. Ela sendo um mamífero e tendo que evoluir para poder nascer sem não morrer afogada, ela teria se extinguido nos primeiros partos. Sim. Porque ela nasceria com a cabeça, ia afogar e não ia ter continuidade. Mas não é só... toda baleia é adaptada à vida aquática, né? Ela dorme... Já viu o cachalote dormindo? Eles dormem verticalmente, assim, ó. Caraca! Você vê, não é assombroso, assim, porque você olha... tem, sei lá, 50 cachalotes, todos dormindo, assim, flutuando verticalmente. Toda, né, a nadadeira traseira, ela não é as patas viraram nadadeira, né, igual o Velocina quer. Ela tem toda uma musculatura própria, né, toda a fisiologia do organismo, o rim dela é completamente diferente, porque ela engole água, às vezes voluntariamente, mas muitas vezes por causa do alimento, né? Então ela tem que saber conseguir filtrar, né? Porque tem muito sal, a água é salgada. Todo animal é completamente... Deve dar pedra dos rins de mãe dela, coitada. Coitada. Então assim... Deve ser urinar sendo baleia não deve ser massa. Né, o pênis retrai, você tem, né, você tem que, para manter a temperatura correta, eles têm um sistema de contracirculação para manter os testículos na temperatura ideal, então o sangue serve quase como um radiador. Então assim, isso são, né, você olha para uma baleia, você vê que é um animal completamente adaptado à vida aquática. Então assim, é igual você falou, mas o problema do evolucionismo é que como ele pode criar historinhas. Ele vai te falar o seguinte, eu já imagino a resposta nos comentários, vai dizer assim... Eu imaginei isso. As baleias que nasciam com um animal, talvez com um defeito em que o bicho nascia com a cabeça um pouco mais pra cá, sobrevivia mais. Aí ia passando pra frente. Aí virou, porque por acidente, nasceu uma mutação que fazia, sei lá, a placenta se reorientar. Aí vai criando história. Não me importa a sua história, meu amigo. Eu quero que você me mostre que isso ocorreu. Tá? E veja, como não há saltos, o animal que está transicionando, ainda que ele não esteja transicionando para nada, porque o evolucionismo não tem direção, né? Mas o organismo está, sei lá, a baleia que está meio caminho para virar, ela vai morrer, cara. Então não tem como aquela meia virada passar para frente, porque ela morreu. Então ou você vira de uma vez ou você não vira. E para virar, não é só virar a orientação do bebê, você tem toda uma anatomia que tem que ser alterada. Então como é que você faz isso? E não é só para um caractere, é a baleia inteira, todas as caracteres, né? O golfinho tem sonar, meu. Você acha que você pode fazer sonar assim, sabe? E as baleias supostamente evoluíram em 7 milhões de anos a partir de um vertebrado terrestre. 7 milhões de anos em tempos geológicos é nada. O tempo de duração de uma espécie no registro fóssil, a duração de uma espécie é, na média, 4 milhões de anos. Então, o tempo de duração de duas espécies, você quer transformar organismos terrestres pequenos, da família das vacas, em baleias totalmente adaptadas à vida aquática, com 30 metros de comprimento. E é uma coisa louca, cara. Mas o DNA da baleia parece com a da vaca. Tá, e daí, meu? Como que você faz uma baleia a partir de uma vaca? É isso que eu quero saber. Se o DNA é parecido, isso é irrelevante. Você pode fazer perguntas interessantes, sim. Por que é parecido? Porque é um mamífero. Mas porque eles são mamíferos, têm órgãos similares, né? São coisas que funcionam e se repetiram, né? Não quer dizer que, então, houve um mamífero original que deu origem àqueles, entendeu? Significa que aqueles organismos têm aquelas características parecidas e, portanto, eles vão ter similaridades. Você tem que me mostrar que a sua hipótese, que a ancestralidade comum é responsável por aquela similaridade, é plausível. Não basta me contar uma história. E é isso que nunca é dado. Quantas mutações são necessárias para transformar uma baleia? Quanto tempo leva uma mutação para ocorrer? Benéfica, coordenada? Ninguém te dá esses dados. Só falam, tem um fóssil lá que parece meio intermediário, logo ocorreu. Tem similaridade genética, é a explicação mais plausível. Por quê? Porque as outras explicações não são admitidas. Você acha que na academia o cara fala, talvez esses grupos sejam independentes? Você acha que isso vai ser aceitado? Não, vai ser aceitável? Óbvio que não. Então, quando a única hipótese aceitável é o evolucionismo, então não interessa quantos buracos estejam lá. Evoluiu porque evoluiu, eu sei que já evoluiu. Logo deve ter evoluído. É isso que é o argumento.
Não sei se ficou claro, se quiser que eu repita alguma coisa. É a treta infinita, meu irmão. Não tem jeito, não, cara. O negócio é assim, o que eu percebo nessa situação é que quando a gente fala de Deus, e aí você fala para um ateu, eu falo assim, mano, você tem que ter fé. Você acredita em Deus é porque você tem fé. E aí você me explicando essa parte aí, para mim acreditar na teoria de Deus, eu tenho que ter fé. Tem. Muita fé. Sei. Só que a... Sei se isso, mas... Só que a fé católica, ela é a fé é o seguinte, você acredita, né, que tem um Deus que é pura razão, né? Agora, você, cara, você é o paladino da ciência, meu. Então, por que você vai ter fé na ciência? A ciência é exatamente, o que você defende é exatamente que a ciência não tem essa baboseira de fé. É a demonstração empírica, é o laboratório. Então, me mostra. Eu não estou querendo que o cara crie uma baleia no laboratório, é isso que eu estou falando. Mas ele tem que mostrar, por exemplo, minimamente que mutação ao acaso é capaz de criar coisas novas. O mínimo, né? E os melhores exemplos que a gente tem de mutação gerando alguma coisa no laboratório não são novas funções, não são novas estruturas, são quebras de coisas pré-existentes. Então vamos lá. Antibiótico. Você já deve ter ouvido falar que resistência a antibiótico prova que evolução é um fato. É uma das provas, né? Porque bactéria fica resistente. Sim. Agora, ninguém se pergunta, e olha como é que isso é interessante. A pessoa fala, a bactéria fica resistente a antibiótico. O que é que você pensa intuitivamente? Ela fica resistente. É porque ela ganhou algum atributo novo que ela não tinha antes. Ela melhorou. Os caras que aceitam isso como uma prova, o cara mostrou, olha, tinha bactéria que não era resistente, você taca lá penicilina, algumas sobrevivem, multiplica. Tá, ótimo. Tá, a evolução tá ocorrendo. Você nunca vê o cara falar assim, ok, mas o que está ocorrendo a nível molecular ali, nessa suposta adaptação da bactéria ao antibiótico? O que está acontecendo? Ela criou uma superpoder? Ela criou uma organela nova que combate o antibiótico e quebra o antibiótico? Aí eu ia falar, não, pô, massa. Teve uma mutação lá e fez um negócio que agora ataca o antibiótico, igual uma artilharia, aí tudo bem. Quando você vai olhar o que está acontecendo, não é isso. São quebras, a mutação ela é um erro, tá? Para quem não sabe, mutação é, né, um erro no DNA, você tem que, quando está replicando, você tem as letrinhas do DNA, os nucleotídeos. Na hora do maquinário celular, tá fazendo aquela cópia, ela pode cometer um erro. E ela deixa passar pouquíssimo erro. Tá? Em bactéria, um erro a cada 1 bilhão de letras. Isso é melhor que qualquer copiadora humana, em ordens de magnitude. Então, aí pode ocorrer daquela DNA ser lido em uma proteína ligeiramente diferente. O que você tem na resistência ao antibiótico são quebras de coisas pré-existentes que, por coincidência, pura sorte, permitem que a bactéria resista ao antibiótico, mas acabam afetando negativamente a bactéria para todo o resto. Tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar, tem outros, tá? A bactéria tem na parede celular bombas de refluxo. Ela tem uma maquinaria que é para, né, jogar a coisa para dentro ou para fora. Quando o antibiótico entra na célula, né, o antibiótico ele geralmente ataca algumas regiões da célula da bactéria, ribossomo, o que é que seja. Se a bactéria consegue, né, jogar esse antibiótico para fora, ela não vai morrer para o antibiótico. Então você tem essas bombinhas. Se a concentração de antibiótico é muito elevada, vai entrar muito antibiótico na célula, ela não vai conseguir jogar esse antibiótico para fora, o antibiótico acaba matando. Tem uma linhagem de bactéria que houve uma mutação, porque esse gene, né, todos os genes, né, da célula envolvidos em coisas, eles são controlados. A hora que ele vai funcionar, a hora que ele não vai funcionar. Né? Então a bactéria não quer fazer uma parede celular repleta de bombas. Ela precisa de, sei lá, um número X de bombas. Então o gene está reprimido quando não precisa, como se fosse um interruptor. A mutação lá que ocorreu, ela fez o interruptor quebrar. Tá? Então essa bactéria agora ela produziu mais bombas. Tendo produzido mais bombas, se entra muito antibiótico, ela tem uma chance maior de expulsar o antibiótico do que uma bactéria que tem menos bomba. Agora eu te pergunto, houve a criação de algo novo? Não, ela já tinha o maquinário, ela já tinha as bombas, houve uma quebra no interruptor e agora essa bactéria faz mais bomba. No caso de ter muito antibiótico, aquilo é positivo porque ela não morre. Só que assim que você tira o antibiótico, aquela bactéria está quebrada.
Porque ela tem bomba em excesso. E ter bomba em excesso significa que eventualmente você vai expulsar coisa que você não deve. Então você pega aquela bactéria e faz uma cultura com ela e uma bactéria não mutada, normal, ela perde em crescimento quando não tem antibiótico. Então, se isso é evolução, essa resistência à evolução, beleza, ocorre. Mas você teve uma quebra. Para a evolução funcionar como a do darwinista quer que ela funcione, você não tem que quebrar gene regulador. Você tem que criar genes completamente novos. Você tem que fazer novas estruturas. Então, como é que essa quebra, essa mutação, esses erros podem gerar uma nova estrutura? É isso que é a pergunta que tem que ser feita. Então, assim, eu acabei de pensar sobre isso. Quando você tem a célula tronco, ela pode virar uma outra estrutura, não? Pode. Ela é um adaptável de criar novos seres. Não, ela tem uma delimitação do que ela pode virar, né? Uma célula do seu corpo. Músculo. Né? Por exemplo, ela pode ser colocada no músculo e virar músculo ou osso, ou, né? E como é que ela sabe o que ela vai virar? Onde você vai colocar ela. Mas é o próprio corpo que informa. Né? Isso refuta a ideia muito comum entre ateu que tudo é reduzível ao gene. Você é o seu gene. Não, é o corpo que vai informar. Né? Tanto que a vida humana ela começa com um zigoto. Né? Não é com o DNA constrói a célula ao redor dele. Né? O DNA é uma molécula inerte. Ele já precisa de toda a célula já presente. Tá? E isso que você falou é interessante porque também mostra, né, o que eu estava falando. Né? Os genes... eles não estão continuamente ligados, porque o DNA na célula do neurônio e na célula do músculo é o mesmo. Então, por que um virou célula do neurônio e outro virou célula muscular? Porque a célula, o corpo determina, esse gene vai ser ligado nesse momento, esse não vai. Tem mecanismo dentro da célula. Então, a célula controla a expressão dos genes. Então, isso refuta imediatamente a ideia reducionista de que o DNA, que é o causador de todo o resto. Não é. O DNA está a serviço do corpo. Tá? A minha célula que determina, tem um estresse de calor. Ela sente o calor externo e ativa os genes que ela precisa. Então ela vai expor uma parte do DNA que vai, por exemplo, codificar para proteínas anti-choque, tipo de calor, que vai atacar, enfim, não vou entrar nos detalhes. Mas então veja que o controle vem de cima para baixo. Então, a ideia de que, igual o Richard Dawkins, esses evolucionistas reducionistas que acham que o DNA é a causa de tudo, não é. Inclusive, tem um cara famosíssimo chamado James Shapiro, que ele é evolucionista, ateu, e quando ele observou, ele estuda um dos biólogos mais citados do mundo, quando ele ficou observando a biologia, ele falou assim, cara, a célula parece consciente, ela escolhe a hora que o trem tem que... O trem tem que ser expresso. Boa! O trem tem que ser expresso, a hora que o trem não tem que ser expresso, qual o momento. Ele falou, cara, aí ele deu um pirueta, porque não vai aceitar Deus muitas vezes, né? Falar, poxa, esse trem parece que foi projetado de uma forma que o organismo é pronto, ele tem um direcionamento, há um controle da própria, que na filosofia a gente chama de forma. Aí ele dá uma guinada e fala, a célula tem consciência. E publica, tem um artigo, eu não me lembro a revista agora, Cells are conscious, acho que é o título, as células estão conscientes. Ou uma pergunta, as células estão conscientes? Isso pode ser publicado na literatura. Né? Você criar essa ideia meio que a matéria está consciente e evolui sozinha. Agora, se ele tivesse falado, o título dele fosse, será que Deus criou a célula? Aí, pum, não pode. Bloqueia. Mas se a célula tem mente, pode, entendeu? O que você defendeu no seu mestrado? Eu queria perguntar isso, mano. Adivinha aí você.